Olá, vamos direto ao ponto hoje. A gente vai pegar uma única peça de sabedoria, bem antiga, e ver como ela se aplica na prática aos desafios modernos. Sabe, carreira, dinheiro. É uma ideia que, olha, tem o potencial de transformar completamente o jeito que se encara planos e ambições. Então, a base de toda essa nossa conversa é este provérbio aqui. Consagra ao Senhor tudo o que se faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A palavra-chave aqui é consagrar, né? Que significa basicamente dedicar, entregar, alinhar o que se faz a um propósito maior. À primeira vista, isso pode soar quase como uma promessa mágica, uma fórmula para garantir o sucesso. E é exatamente aí que muita gente tropeça na interpretação. A pergunta que fica é: será que isso é tipo um bilhete de loteria espiritual? Uma garantia de que, se uma pessoa fizer um pequeno ritual, pronto, todos os seus desejos vão se realizar? A resposta, segundo a análise que a gente está vendo, é um belo e sonoro no. Não. De jeito nenhum. Longe de ser uma fórmula mágica, este provérbio é, na verdade, um princípio superpoderoso de gestão e de mentalidade. É como se fosse uma estratégia, sabe? Uma forma de reprogramar o pensamento sobre trabalho, sobre recursos. Então, bora ver como é que isso funciona na prática. Beleza, vamos começar pela primeira aplicação prática, a vida profissional. Como é que esse princípio pode, de fato, revolucionar a forma como alguém encara o trabalho do dia a dia? O lance aqui é que o foco muda, ele sai do resultado e vai direto para o propósito e para a ética. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a mentalidade mais comum, né? Aquela de fazer o mínimo necessário, só para não dar problema, quem sabe pegar um atalho aqui e ali e viver naquele estresse constante sobre os resultados. Agora, do outro lado, a mudança é radical. O objetivo vira outro, é entregar o melhor possível. A ética não tem negociação e a confiança no processo toma o lugar daquela ansiedade pelo futuro. E isso, claro, leva a resultados bem concretos. A excelência vira o padrão, porque a motivação muda. Não é mais só pelo chefe ou pelo bônus. Os planos ficam mais fortes, mais robustos, porque estão baseados em valores sólidos. Isso evita um monte de armadilha no longo prazo. E talvez o mais importante de tudo, a mentalidade fica muito mais resiliente. A preocupação com aquilo que não dá para controlar simplesmente vai embora. O foco total vai para a dedicação ao trabalho que está na mão. Certo. Agora vamos para a segunda área de aplicação e ver como essa mesma lógica funciona com as finanças pessoais. O princípio é o mesmo, viu? Só que agora o campo de jogo é o nosso dinheiro, os nossos recursos. E aqui tem um ponto que é crucial, uma verdadeira virada de chave. É a mudança de identidade. É parar de pensar como dono absoluto dos recursos e passar a pensar como gestor, como um administrador. E isso, gente, muda tudo. A questão não é mais acumular por acumular, é sobre gerenciar os recursos de forma inteligente, sempre com um propósito maior em vista. Na prática, isso se desenrola numa estratégia de 3 passos bem claros. Primeiro, adotar essa mentalidade de gestor. Ver o dinheiro como uma ferramenta para ser bem administrada e não só acumulada. Segundo, e isso é fundamental, criar planos de verdade. O provérbio fala em estabelecer planos, o que significa sim ter orçamento, planilha, estratégia de investimento. E terceiro, um ponto interessante, priorizar a generosidade, o que, paradoxalmente, segundo a fonte, muitas vezes acaba levando a uma saúde financeira muito mais equilibrada. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito importante. O texto promete que os planos serão bem-sucedidos, tá? Mas o que exatamente é sucesso nesse contexto? A definição aqui pode ser bem diferente da que a gente está acostumado a ouvir. Então, vamos aprofundar um pouco nisso. O que significa de verdade ter um plano bem-sucedido dentro dessa lógica? É só ficar rico, ter status, como a cultura popular vive dizendo? Ou será que tem algo mais profundo aí? A resposta é que o sucesso aqui é totalmente redefinido. É o cumprimento de um propósito. E olha que contraintuitivo. Às vezes, um plano bem-sucedido pode ser uma porta que se fecha, uma porta que te livra de um mau negócio, por exemplo. Ou pode ser aquela promoção que não vem na hora que se quer, mas na hora certa, protegendo outras áreas importantes da vida. Ok, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente viu a aplicação na carreira, nas finanças e até redefiniu o que é sucesso. Como é que a gente pode resumir tudo isso numa abordagem única para a vida? Essa frase aqui resume a filosofia toda de uma forma perfeita.
Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas confie como se tudo dependesse de um poder superior. É a união de duas forças que parecem opostas, mas não são: o esforço humano no seu máximo e a confiança total no resultado. É agir com toda a diligência, buscar excelência, mas ao mesmo tempo se livrar daquela ansiedade pelo resultado final, confiando que ele está sendo bem guiado. E para trazer esse conceito de consagração para o nosso mundo de hoje, a fonte usa uma analogia que é fantástica. Não é nada abstrato. Consagrar é, na prática, convidar essa sabedoria superior para dentro das ferramentas mais práticas do dia a dia. É isso mesmo, para dentro da planilha de Excel, para as reuniões de feedback, para o plano de negócios, é a integração total do espiritual com o que é de mais prático. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. O que de fato mudaria no ambiente, nas decisões, nos resultados, se este princípio de propósito, ética e confiança estivesse ativamente presente na próxima reunião de trabalho, no próximo projeto ou no próximo planejamento financeiro? A resposta pode ser o começo de uma grande transformação.